Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Bitox da Ideale. Este é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, que a gente troca ideias, que a gente se provoca sobre como as nossas ações impactam diretamente nos resultados que a gente quer atingir. Resultados esses que são extremamente importantes para enfrentar os desafios que o mundo atual nos impõe. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. E o movimento hoje, eu sempre falo isso, né? Mas o movimento hoje está especial. Tenho muito orgulho, muita satisfação, muita honra de te receber, Tamires. Muito obrigado. Né? A gente vai conversar muito, a gente tem algumas histórias para contar, algumas histórias em conjunto. Total. Né? Então, antes de mais nada, Tamires, mais uma vez, muito obrigado. Se apresente, Tamires Viana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Peterson. Nossa, um prazer estar aqui. Sou Tamires, eu trabalho atualmente com treinamento e desenvolvimento, mas essa é uma história que estou justamente sendo multiplicadora, né, num treinamento de como dar treinamentos que você estava lá, né, assim, me ajudando nessa jornada 16 anos atrás. Lá se vão 16 anos de história trabalhando com treinamento e desenvolvimento, assim, desde multinacionais, startups, ajudando a construir áreas de treinamento do zero. E hoje, atualmente, tenho atuado como consultora, ajudando empresas que querem estruturar suas áreas de treinamento, construir cultura de aprendizagem e ajudar a pensar o futuro da área de treinamento e desenvolvimento. Muito bom, a gente vai falar então, hoje vocês perceberam que o Bitox vai ser muito focado e vai ter muita coisa sobre treinamento, porque com duas pessoas que pensam só sobre isso, Sim. Né? E eu tenho muito orgulho, e o orgulho ele representa uma satisfação, né? Então muitas vezes o orgulho é da gente mesmo, e às vezes o orgulho também é de estar com alguém que a gente gosta. Sim. Né? Então a gente tem uma história, né, eu e você, de aluna, né, podemos chamar assim, de cliente, Sim. Né, agora de parceira, né, e eu tenho muito orgulho que você se tornou uma empreendedora, uma consultora no mercado de treinamento. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa tua história. Né? E eu acho que vale muito a pena a gente começar por isso. Né? Então, conta um pouquinho dessa história. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Né? Fala um pouquinho de como começou tudo isso, como que a gente começou a trabalhar junto. Boa. Acho que assim, tudo começa, porque eu também sempre gostei muito, né, assim, de ajudar a treinar as outras pessoas, enfim. Então, eu estava trabalhando na FNAC, que é uma multinacional francesa, hoje em dia, infelizmente, não está mais presente no Brasil, mas logo que eu entrei na FNAC, eu entrei em outubro, em abril já surgiu justamente um programa para a gente capacitar multiplicadores. Então, as pessoas se voluntariavam para poder dar treinamento dentro das próprias unidades. Falei, poxa, isso tem tudo a ver comigo, quero fazer parte disso. Teve um processo seletivo, aquela coisa, né, assim, tipo, desde mandar vídeo, fazer apresentação, etc. O fato é que eu passei, fui para essa formação e acho que desde lá, assim, me picou, né, assim, o pessoal fala que às vezes tem um bichinho que pica, né, quem sabe uma abelha, né, assim, que me picou, e que me fez me apaixonar por isso, assim, porque o prazer que eu passei a sentir de ver as pessoas crescendo e se desenvolvendo, eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, aquilo realmente me transformou e aí me apaixonei por treinamento, aí a coisa foi andando muito, muito longe, né, assim, ajudei a capacitar outras lojas, e foi aí que eu fui convidada justamente para trabalhar na área mesmo de treinamento e desenvolvimento. Que legal. Tem uma curiosidade desse projeto, talvez você não saiba. Poxa. Né? Quando a gente estava montando o projeto, a nossa sugestão era que fosse feito, então, esse programa de multiplicadores através de um sistema de voluntariado, né? E não de escolha. Eu acho que você... Não, mas que a gente pudesse envolver realmente as pessoas. E a gente recebeu de dentro da FNAC, da direção da FNAC, falou assim, não, ninguém vai se voluntariar, ninguém vai querer ser um multiplicador de treinamento, não tem aumento de salário, não tem que... Simplesmente a pessoa vai ter que trabalhar mais. Você acha que alguém vai querer fazer isso? Eu falei assim, olha, talvez a gente se surpreenda. Né? E quando a gente começou a abrir a primeira parte do voluntariado, das inscrições, a gente recebeu tantas inscrições, eram tantas pessoas que queriam fazer isso, que aí a gente teve que voltar um pouco e efetivamente fazer um processo de recrutamento, seleção, entrevista, porque a gente não tinha tantas oportunidades para tantas pessoas. E as pessoas queriam fazer isso. Né? Então isso foi uma prova de como as pessoas querem fazer isso, as pessoas têm vontade, né? Não só de transmitir o conhecimento, né? Porque isso é uma parte daquilo que a gente faz, mas de ajudar as outras pessoas. Né?
E aí não sei se sabia disso. Não, não sabia. Mas agora que você falou, me fez lembrar, inclusive, do cartaz que eles fizeram depois, porque é isso, acho que como muita gente se interessou, teve até um processo de reconhecimento de todo mundo que viveu o processo, assim, então eu tô lembrando, assim, da gente com cartaz na loja, etc., para agradecer tanta gente que se interessou pelo processo. Porque pra gente era uma coisa extremamente natural, né? Porque é um cliente que está muito envolvido na questão cultural, na questão de conhecimento, né? FENAC, uma loja que também vendia produtos eletroeletrônicos, mas na essência vendia a arte, né? Vendia cultura, vendia livros, música, né? Então as pessoas que compõem a equipe de lá já tinham, de certa maneira, essa questão, né? Quem participa muito desse movimento da cultura, da leitura, né? São pessoas que têm a satisfação em trocar, hoje um termo que a gente usa muito, em compartilhar. Né? E esse projeto foi extremamente marcante, né? Porque na essência ninguém ganhava mais por isso e simplesmente aí era a própria empresa, né, se ajudando a ser uma melhor empresa. Né? O quanto que esse projeto te marcou? Nossa, muito, porque e inclusive recentemente eu tive a oportunidade de estar do outro lado, assim, então foi um prazer também poder proporcionar, mas primeiro que eu abracei isso assim como se fosse uma coisa assim um grande presente que eu tinha ganhado, assim, então eu por muitos anos inclusive continuei como multiplicador enquanto outras pessoas ou não estavam tão dedicadas àquela função especificamente, e isso foi justamente o que fez com que o RH, quando houve uma oportunidade, falou assim, puxa, eu preciso de mais um facilitador, um multiplicador para me ajudar a abrir uma loja, e aí foi aí que eu fui chamada, e aí que começou a minha história com treinamento, né, assim, eu fiz o treinamento dessa abertura de loja em Ribeirão Preto na época, e eu lembro que a gerente de RH falou para mim, Conceição, falou para mim na época assim, nossa, Tamiris, te adorei, eu quero você no meu time. E eu assim, não dei muita bola para aquilo, sabe, Peterson? Falei, gente, o papo de mulher de RH, ela quer que eu esteja feliz, quer me agradecer por tudo isso que aconteceu. Mas dito e feito, 2 meses depois, tinha uma proposta de trabalho para que eu fosse trabalhar em treinamento e desenvolvimento. E aí acho que portas se abriram, assim. Então, até hoje, Peterson, eu me lembro, quando eu vou explicar para outras pessoas como dar treinamentos, eu lembro daquele treinamento. Eu lembro de detalhes, assim, Peterson, até coisas assim, tipo, o que você come quando você vai dar um treinamento? Que cuidados que você tem que ter para que a tua energia, a tua disposição também estejam no nível que você gostaria que estivesse para que você possa conduzir um grupo, para que você possa facilitar. Então eu lembro assim de detalhes, inclusive, desse dia, assim, e multiplico isso para outras pessoas até hoje. Assim. Que bom, que bom. Por isso que eu estou falando, eu tenho muito orgulho disso, de ter participado disso, né? Você tocou num ponto que a área de treinamento não é uma área que a gente estuda para entrar na área. Né? Muitas vezes é a área que nos escolhe. Né? Porque a gente ainda não tem um processo, um programa de formação. Né? Assim como a gente tem a faculdade de contabilidade, de informática, de engenharia, de direito, né? Nós não temos uma faculdade de treinamento. Né? Então as pessoas acabam ou estudando alguma matéria voltada para RH, a psicologia, a própria pedagogia, ou a administração. No meu caso, eu sou mecânico, né, e acabei entrando em treinamento, mas não existe esse processo formal, né, e as pessoas acabam entrando. E as pessoas acabam entrando dentro das áreas de treinamento das empresas e acabam, de certa maneira, sendo influenciadas pela própria cultura da empresa. Se essa empresa tem uma cultura boa, própria de treinamento, a pessoa acaba, senão a gente tem que buscar, né? Esse é um movimento, Tamiris, que ainda a gente não conseguiu evoluir, né? Então a gente sempre fica buscando metodologias estrangeiras, a grande maioria do que a gente tem ainda aqui no Brasil são metodologias que vêm de fora. Depois eu não vou falar de quanto tempo, tá? Mas depois de uma boa jornada em que você está, quanto isso impactou na tua carreira? Você fala assim, porque quase que tudo que você faz e aplica hoje, você teve que aprender no seu dia a dia. Não é uma coisa que você aprendeu fora e vou aplicar aqui. Como que é isso? Exatamente. Peterson, eu me formei realmente treinadora estando dentro do negócio. E ao contrário do que talvez fosse o lógico, eu sinto que isso na verdade sempre foi um diferencial que eu tive. Porque em todas as áreas de treinamento e desenvolvimento onde eu tive, eu entendia qual era a realidade do negócio. Eu tinha vivenciado o campo e eu sabia falar. Então eu sinto que até hoje, o quanto eu consigo conversar com as áreas de negócio tem muito a ver com essa origem. Com eu ter entendido assim, puxa, que aquilo que eu queria transmitir para as outras pessoas, capacitá-las, tinha muito mais a ver com a gente entender muito bem o que precisa ser feito e qual que é a maneira que essa pessoa
pessoa vai aprender da melhor forma. E isso que você trouxe da formação é muito forte mesmo, assim, porque quando eu fui escolher a faculdade que eu queria fazer, eu fui escolher um pouco mais tarde do que a média das pessoas, eu comecei minha faculdade com 23 anos. E aí eu já estava trabalhando em recursos humanos nessa época, e aí o normal era administração, psicologia, etc. E eu, de fato, fiz administração, é o que realmente eu amo, assim, gosto de entender a sistemática. Mas uma coisa engraçada é que eu já sabia a pós-graduação que eu queria fazer antes de saber a faculdade que eu queria fazer. Olha, que legal. Então eu estudei pedagogia da cooperação, que é como é que a gente ensina as pessoas a trabalharem melhor juntas, e eu sabia disso antes, justamente porque, talvez por causa disso que você está trazendo agora, assim, como não existe uma formação, né, assim, de primeira formação para que a gente se forme em treinamento e desenvolvimento, eu já me atraía justamente por isso. Como é que eu ensino as pessoas a trabalharem melhor juntas? Entendi. E foi isso que eu fui estudar depois na pós-graduação, mas talvez essa dúvida de que faculdade eu ia fazer, se fazia sentido, a pós-graduação fazia muito mais sentido do que a faculdade. Olha que legal. Talvez por isso. Que legal. Na tua fala, né, e eu convivendo com você, você sempre traz muito essa questão do negócio, do resultado, né? Isso está muito claro em você, não só na questão da gente estar falando do desenvolvimento das pessoas, de trabalhar junto. Eu entendo muito mais que você usa isso como uma ferramenta do que propriamente. Você tem muita visão do negócio, do resultado. O que isso na tua carreira traz de impacto quando você vai desenvolver as coisas? Você já tem essa visão antecipada do negócio, do resultado, né? O quanto que isso impacta, o quanto que isso, na hora em que você está falando para as outras pessoas, como que as pessoas enxergam tudo isso, Tamires? Perfeito. Isso me dá muita abertura, na verdade, com as lideranças de negócio. Assim. Então, primeiro de tudo, entender de negócio, ter me formado administradora me ajudou muito naturalmente nessa jornada. Mas também o meu interesse pelo negócio. Assim. Então, eu sempre participei das reuniões de negócio, seja reuniões de todos os funcionários, ou uma reunião de sincronização entre áreas, etc. E eu me interessava verdadeiramente por todos aqueles assuntos. E entender quais eram os problemas que o negócio estava vivenciando para a gente trazer solução. Porque, por muitos anos, hoje em dia, muito menos do que se fazia no passado, o que a gente observava eram áreas de recursos humanos que faziam coisas porque eles achavam legal. E não porque necessariamente era o que o negócio precisava. Então, eu sempre tive muito esse olhar, assim, de, puxa, como é que eu consigo ter uma conversa com essa pessoa, dela entender que pessoas são importantes e que a maneira como eu treino, desenvolvo essas pessoas vai fazer diferença no negócio. E você me lembrou, inclusive, de uma história, Peterson, que você perguntou sobre impacto, justamente. Eu estava trabalhando na Adidas na época e a gente estava numa reunião de negócio falando sobre share de participação de produto, etc. E aí a gente viu que apenas 30% dos produtos que eram vendidos eram produtos femininos. Os outros 70% eram produtos masculinos. Eu olhei para aquilo, achei meio estranho aquilo. Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas não, quando eu olho para a quantidade de pessoas que entram na loja, não é só 30% mulheres, é mais do que 50% de mulheres que vai até uma loja para comprar um produto. E eu parei para pensar assim, por que essas mulheres estão entrando na loja e não estão comprando para elas? Eu me fiz essa pergunta. E aí a gente entra num grande desafio, que é a pergunta do milhão em treinamento e desenvolvimento, que é o impacto que o treinamento gera. Porque eu tinha essa pergunta internamente assim, puxa, como é que eu vou provar financeiramente o resultado, o retorno no investimento em treinamento e desenvolvimento? Eu falei, tá aí a minha oportunidade. Se essas mulheres estão indo até a loja e elas não estão comprando para elas, mas elas estão indo lá, eu vou aproveitar essa oportunidade. Que legal. E foi aí que eu aproveitei um cenário em que a gente tinha a possibilidade da gente, puxa, criar um programa especificamente para atendimento e vendas para mulheres especificamente. Na época, vocês, né, a ideia, eu era cliente da Ideale nesse momento, a gente fez esse projeto juntos. E a gente criou um programa de treinamento e desenvolvimento específico para vendas para mulheres. A gente focou num produto específico, que eram tops na época, e eu lembro, Peterson, que desde o primeiro mês de implementação, a gente conseguiu crescer 3 pontos percentuais nesse share de participação. E aí, isso foi muito legal, porque assim, a única coisa que a gente mudou foi treinamento. Porque esse é o desafio das empresas normalmente. O produto já existia, a equipe já existia, a loja já existia. E normalmente, assim, você fala assim, nossa, cresceu o resultado, foi treinamento? Depende, porque teve uma ação de marketing, uma ação de produto envolvido, teve muita coisa para que tivesse aquele resultado especificamente. Nesse eu posso dizer assim, olha, o que a gente mudou foi treinamento. Depois disso, isso se desdobrou em outras coisas, em estratégia de produto, estratégia de marketing, né, assim, para que esse share de participação crescesse cada vez mais. Que legal. Mas entender de negócio, ter esse olhar, entender assim, puxa, quais são essas oportunidades que a gente tem e que a gente pode alavancar com o treinamento, para a gente realmente entregar aquilo que é assertivo, seja criar um modelo de atendimento para mulheres, ou seja qualquer outra coisa, né, assim, porque às vezes a gente fala, puxa, quero fazer um programa gigantesco, mas será que é isso que realmente vai gerar o resultado? Eu uso muito, né, minha característica falar, só existe uma razão da gente fazer treinamento nas empresas, que é resultado.
né? E quando a gente traz muito forte esse resultado, muitas vezes, né, a gente não traz muito aquele lado romântico, né? Ouvindo você falar, né, de todos esses números, desses indicadores, e quanto isso são importantes para os negócios, para as estratégias dos negócios, e até para que a gente crie esse movimento de olhar para o treinamento de um jeito diferente, né? Não tem muito esse lado romântico, né? Então, é possível a gente atingir resultados de treinamento, engajar pessoas, que as pessoas, sem necessariamente ter só esse lado romântico e um olhar muito claro para o negócio. E eu acho que as coisas não são uma coisa ou outra, né? Assim, a gente vive num mundo em que existe uma dicotomia de que as coisas têm que ser de um jeito ou de outro. Mas assim, Peterson, se eu não te ajudar a ter resultados melhores, na tua vida você não vai conseguir crescer e se desenvolver naturalmente. Então, quando a gente está falando dentro desse contexto, por exemplo, né, assim, de treinamento de vendas especificamente, fazer com que você gere mais resultados é o que vai fazer com que você cresça na tua vida também. Perfeito. Então, as coisas não estão separadas especificamente. Eu estou desenvolvendo pessoas, eu muitas vezes vou ter uma fala muito alinhada ao meu público para garantir que eu tenha justamente a atenção desse público que eu preciso, mas as coisas não são uma coisa ou outra, né? Assim, para eu poder gerar resultado, desenvolve pessoas que faz com que elas sejam mais felizes naturalmente. Então, o negócio precisa estar feliz para que exista empresa, para que as pessoas possam justamente crescer e se desenvolver nelas. Eu não vou fazer pausa, não. Só vou parar um pouquinho aqui, né? Você me falou uma coisa agora, de verdade, que me emocionou, né? Porque a gente estava conversando no nosso esquenta, né? Como é importante a gente ter a questão do propósito, a gente descobrir. E eu aprendi que o propósito a gente não se cria, o propósito descobre-se. E eu acabei descobrindo o meu. É uma reflexão, às vezes ela demora algum tempo, a minha demorou alguns anos, mas eu descobri o meu propósito, né, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. Então eu descobri que eu não treino, né, eu uso o treinamento como uma ferramenta para fazer isso. Aí quando você fala que não tem separação, né, entre o negócio e a vida, hoje eu tenho uma ideia de um plano de aula padrão, né, que a gente parte para isso. Eu acredito que nas empresas o que a gente precisa é da ação, que as pessoas executem as coisas porque elas estão lá. Todos nós estamos nas empresas, não importa se a gente é um fornecedor, se a gente é um empregado, se a gente é um parceiro, né? A gente está lá porque a gente tem que executar alguma coisa. E toda vez que a gente executa alguma coisa é porque a gente quer um resultado disso. Para eu ter um resultado, eu preciso saber executar. Sim. Né? Isso só vai fazer sentido quando eu transformar o conhecimento que eu tenho em ação. Né? E aí, utilizando ciência mesmo, né, quando a gente fala de andragogia, como o adulto aprende, né? Se a gente não fizer sentido para a nossa vida, então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu treino é falar assim, cara, isso aqui que você está aprendendo tem que fazer sentido para você. Porque se eu não conseguir tocá-lo primeiro, ele não vai aplicar isso dentro da empresa. Ele vai olhar e falar assim, né? E aí sim a gente cria um mecanismo para que ele coloque isso em prática. Então, se a gente olha para um frentista, né, e pergunta para ele, o que você faz aqui? Eu abasteço o carro, coloco gasolina no carro. Né? Mas por que você faz isso? Sei lá, porque eu trabalho aqui, eu tenho que fazer... Quando a gente coloca esse propósito e quando a gente leva isso para a vida dele, fala assim, cara, você pode até estar como frentista, né? Mas você cria movimento, você leva as pessoas, você transporta mercadorias, você garante que a ambulância chegue, você garante que o filho chegue no horário na escola, você começa a ampliar essa visão, né? E aí ele começa a fazer sentido e fala assim, isso que eu faço não é só o meu ganha-pão, também é uma maneira que eu tenho para ajudar e contribuir com todo mundo, né? Então, você acabou de falar, é uma coisa que é muito difícil eu escutar das pessoas de treinamento, de fazer essa conciliação da importância de que o conhecimento tem que fazer primeiro parte da vida dele, e não só para o negócio, né? Então, gostei muito de ouvir isso, tá? Então, de verdade, aqui, me emociono porque eu estou há tanto tempo falando isso, então é legal a gente ouvir isso, trazer isso. E eu compartilho muito dessa perspectiva, porque eu acredito no aprendizado significativo, assim, que é aquele que eu consigo atribuir significado.
Porque no mundo de hoje, em que a gente tem acesso a todo tipo de informação, qualquer coisa que eu quiser está à distância do Google, do ChatGPT, etc. Livre, acessível, gratuito. Exato. Não é mais conteúdo necessariamente, não é assim, eu ler 50 mil livros que vai fazer com que eu mude comportamento. É eu justamente me tornar aquilo que eu tive acesso, né? Assim, aquilo que eu já sei que eu preciso fazer, ou aquilo que alguém me trouxe, né? Assim, eu preciso converter justamente como você está trazendo, né? Assim, o conhecimento em ação, né? Assim, eu poder traduzir aquilo dentro da minha vida. E dentro do aprendizado significativo, assim, acho que isso vem desde da época da escola até, se a gente parar para pensar, né, Peterson? A gente estudava química sem pensar por que a gente estava estudando química, a gente estudava, sei lá, como calcular a área sem entender por quê. E existem algumas escolas mais disruptivas que até pensam assim, puxa, como é que eu vou fazer que isso seja significativo para as pessoas? E aí, por exemplo, eu posso falar assim, puxa, tem uma criança nessa escola e ela quer ter um passarinho. Puxa, então ela vai aprender como é que faz uma gaiola. Para ela fazer uma gaiola para esse passarinho, para ele poder morar, ela vai precisar aprender como é que ela calcula o tamanho da área, né? Assim, para ela entender qual a quantidade de material que ela precisa. E aí o aprendizado se torna significativo. Perfeito. Não é aprender por aprender puramente, mas realmente entender o quanto aquilo se aplica de forma prática no dia a dia dela e para algo que ela quer, assim, que faz sentido para o dia a dia dela. Muito bom, muito bom. Às vezes eu me pego fazendo isso, né? Porque eu tenho 2 filhos, um de 25 e um de 14. Eu ajudei muito no estudo, principalmente na questão da matemática, porque na minha formação é mecânica, né? E aí a mãe fala assim, matemática é com você, né? Então sempre o desafio de ensinar matemática Engenheiro, era comigo. Né? Mas... Né? E aí muitas vezes vem essa questão, né, do filho fala assim, por que eu tenho que aprender equação? Porque eu falo assim, então vamos lá, a equação nada mais é do que uma regra de 3. Regra de 3? Regra de 3. Imagina no lugar do X, então quando você vai na feira que você quer uma banana, aí o preço da dúzia é esse, mas você quer 5 bananas, como que você faz a conta? Aí ele começa a olhar e fala assim, né? Eu falo assim, então imagine, aí você vai colocando esses exemplos, essa coisa do dia a dia, e aí você vai transformando a matemática de uma coisa chata, de uma coisa obrigatória, de uma coisa que eu tô aqui porque me mandaram, para uma coisa legal. Exato. Né, porque faz sentido, é legal porque faz sentido. E eu vejo isso, Tamires, como a missão nossa, diária de treinamento, né? Uma das missões da área de treinamento é fazer essa conversão. A gente estuda antes, aí eu converto e levo para você aquilo que você tem que fazer. Né? Mas uma das nossas missões é despertar nas pessoas o desejo, a vontade de aprender. Né? Eu falando isso com você, pra gente é óbvio, pra gente é natural, pra gente é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Se a gente perguntar para muitas pessoas vão concordar com a gente. Por que as pessoas não fazem? Por que você acredita que ainda as empresas não fazem isso na totalidade? Ou algumas empresas ainda, a gente enfrenta muita resistência para que isso aconteça? Eu acho que as empresas ainda não entenderam qual é o valor exato de fazer isso. Porque hoje em dia, o mundo mudou muito, né? Assim, então a gente vive num mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. E para eu poder navegar nesse universo, o Fórum Econômico Mundial, inclusive, já falou, né? Assim, uma das grandes competências é aprender a aprender, né? Assim, quanto a gente desenvolve isso nas pessoas. E dentro desse mundo, a gente já percebe que as coisas vão mudando. Então, por exemplo, quando a gente pega uma fábrica de carro, por exemplo, hoje essas pessoas que trabalham nessa fábrica de carro estão aprendendo a fazer carro elétrico, né? Assim, então, o jeito que eles faziam carro antes já não é o mesmo jeito, eles estão precisando fazer upskilling, reskilling, aprender como fazer esse novo carro. Mas, puxa, e lá na frente? O que será que essas mesmas pessoas vão precisar fazer? E será que a melhor solução é realmente eu entender assim, puxa, então eu, enquanto área de recursos humanos, é que vou prever o futuro para dizer tudo que essa pessoa precisa aprender, ou eu vou desenvolver nela as habilidades para que ela tenha a capacidade de aprender por si só, inclusive a me ajudar a entender quais são as melhores formas de fazer, porque se ela está lá no dia a dia, ela entende qual o jeito que o processo funciona hoje, quais são os gastos adicionais que isso aqui está gerando que não deveria gerar, etc. Então a gente desenvolver esse pensamento crítico, essa habilidade, puxa, economiza muito tempo, porque o treinamento sai de uma área isolada e o aprendizado passa a percorrer toda a organização. Até porque, né, Tamires, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando você fala assim, daqui a alguns anos, muitas vezes não é daqui muitos anos. Exatamente. Muitas vezes é daqui 1 ano. Exato. Muitas vezes não é nem 1 ano. Né? Então, a velocidade com que as coisas acontecem, as surpresas com que podem acontecer, ninguém previu. Algumas pessoas até poderiam ter falado assim, o mundo pode passar por uma pandemia. Mas ninguém previu o que ia acontecer no março de... Não tinha isso.
né? E aí a gente teve que aprender a fazer uma série de coisas, reaprender a fazer uma série de coisas, se adaptar. Então, a gente só tem uma certeza, né? Que o futuro vai ser diferente do que ele é hoje, né? Mas eu não sei como vai ser esse futuro. A gente imagina algumas situações, e nem todas as situações que a gente imagina irão acontecer da maneira como a gente... Porque senão já era fácil, já era uma coisa extremamente lógica, científica, exata, de eu antecipar o futuro. Eu faço isso, eu já sei o que vai acontecer, eu já faço isso aqui agora. Então eu não tenho como saber, né? Então criar esta capacidade nas pessoas de adaptação, de flexibilização, de antecipação, de melhoria, né? O ser humano, a gente está na Terra, como Homo sapiens, há cerca de uns 300 mil anos, né? Há 70 mil anos a gente começou a ter uma tal da revolução cognitiva, né? Quando a gente começa a colocar nossas mãos nas paredes, né? Aquilo que eu falo, ali é o primeiro treinamento. Então quando alguém vai falar assim, eu sou mais importante que você, que eu nasci antes, o treinamento já estava ali, né? Como um processo de ensinar e um processo de aprender, né? Mas mesmo assim, né, eu vejo que muitas das empresas pensam muito mais em investir numa geração de conhecimento, numa passagem de conhecimento, numa transmissão de conhecimento, do que propriamente nessa conversão, né? Às vezes você pega lá um programa de treinamento para 300, 400 líderes, que você vai analisar na íntegra qual que é o programa de treinamento, ele está muito baseado no conhecimento. Uhum. E o que a gente quer desses líderes, e principalmente quando você vê de uma primeira liderança, de uma média liderança, é que eles façam um monitoramento das ações que as equipes deles executam, né? E a gente não pode treinar eles para que eles executem as ações que a equipe dele tem que executar. Exatamente. Né? Então, existe aí uma necessidade dessa formação dessa primeira liderança, dessa média liderança, muito mais focada no monitoramento, nessa mentoria que eles fazem com a própria equipe. Mas eles só vão conseguir fazer isso se as próprias equipes deles conseguirem executar aquilo que elas foram contratadas, por isso que elas estão lá, né? E eu vejo muito das empresas isso. Ou, em algumas situações, até fingindo que isso não existe, né? E aí a gente começa a enxergar muito dessa força da automação da linha de frente, da substituição da linha de frente, e eu vejo que muitas vezes esse é um movimento que talvez não seja tão necessário como assim a gente capacitar essa equipe, né? Você é uma pessoa que trabalhou na linha de frente, né, que fez projetos votados para a linha de frente. Como você vê o impacto disso e hoje a tua visão sobre o futuro da linha de frente? Boa. É interessante isso que você falou, né, assim, do nível de turnover, da troca. Eu sempre me faço essa pergunta, quantas vezes vai trocar a equipe inteira até entender que o problema está em capacitar essa gestão para que ela tenha ferramentas práticas para atuar no dia a dia com essas pessoas, né, tanto na retenção quanto no desenvolvimento delas. Quando eu penso no futuro da linha de frente, no futuro da aprendizagem de forma geral, tem muito a ver com isso que você trouxe, assim, como é que a gente, como organização, sai desse lugar de só gerar conhecimento e a gente cria oportunidades de aprendizagem, a gente transforma as organizações em organizações que aprendem, que o treinamento não está centralizado nas áreas de treinamento e desenvolvimento, em que a aprendizagem está percorrendo toda a organização. E existem, assim, muitas formas da gente fazer isso, várias metodologias, desde as metodologias ativas, mas as metodologias de aprendizagem autodirigida, né, assim, então o Alex Bretas sistematizou, assim, uma série de arquiteturas de aprendizagem autodirigida que promovem isso, assim, então desde espaços em que as pessoas podem compartilhar aquilo que elas sabem, ou espaços em que a gente vai promover, sei lá, desafios até relacionados ao negócio, muitas vezes, para que a gente consiga ter a aplicação prática das coisas, mas tem muito a ver justamente com isso, assim, como é que a gente sai do mundo da teoria, do ideal, e a gente consegue criar oportunidade para que as pessoas vão desenvolvendo esse senso crítico e fazendo as suas próprias jornadas, né, assim, dentro desse aspecto, né, assim, de criar senso crítico, oportunidade para que as pessoas aprendam por si mesmas, etc. Às vezes as pessoas têm não é por si mesmas, talvez inclusive nem seja a palavra, aprender de forma autodirigida tem a ver com ser autora da minha própria vida, né? Assim, então justamente buscar as ferramentas que vão fazer com que eu me desenvolva. Isso muitas vezes não é sozinho, é com as outras pessoas. O ser humano aprende de forma social, né? Assim, tem diversas teorias, vários estudos que inclusive dentro da andragogia falam muito sobre isso.
mas quando eu olho para o futuro da linha de frente, a gente está cada vez mais desenvolvendo habilidades, tanto nessas pessoas quanto nas lideranças, para que o aprendizado esteja além da área de treinamento e desenvolvimento. Assim, a gente parar de contabilizar a hora homem, ou a quantidade de pessoas que a gente capacitou, porque não é isso que diz que a gente vai mudar o resultado do negócio. Não importa se eu treinei 200 pessoas ou se eu treinei 100, se o resultado aconteceu no final do dia. Ou ao contrário, se eu tiver treinado 1000 pessoas e o resultado não tiver acontecido, puxa, estou fazendo tudo errado. Assim, não estou olhando para as coisas certas, estou investindo. E aí eu não estou investindo só dinheiro, né, Peterson? Eu estou investindo. Aliás, é muito dinheiro que eu estou investindo, porque além do investimento propriamente em treinamento, é o tempo das pessoas. A gente até hoje em dia, né, quando o pessoal fala de tempo em reunião, se a gente tiver 30 pessoas numa reunião de 1 hora, a reunião não durou 1 hora, a reunião durou 30 horas para essa organização. O custo das pessoas ali envolvidas foi de 30 horas de trabalho. Perfeito. Ouvindo você falar, e te conhecendo há tanto tempo, né, e você também me conhecendo, a gente não tinha esse pensamento há 10, 15 anos atrás, né? A gente também está passando por esse processo não só de transformação, mas de aprendizado. Né? Essa revolução tem que começar pela área de treinamento. Sim. Né? Então, somos nós que vamos chegar e falar assim, opa, e não é assumir que a gente errou. Não significa que o que a gente fez no passado era errado. Naquele momento é o que a gente acreditava ser o certo. Né? Mas a gente começa hoje a ter novas visões. Né? A gente começa a ter acesso a novas ferramentas. Hoje a gente tem a possibilidade de utilização de recursos que a gente não tinha 5, 10, 15 anos atrás. Seja tecnológico, seja do próprio aprendizado que a gente tem. Então essa revolução tem que começar com a gente. Sim. Né? Esse movimento tem que começar com a gente, de muitas vezes não aceitar, falar assim, não é assim, existe uma outra maneira de fazer. Então, como tornar as reuniões mais produtivas, você já trouxe um dado extremamente alarmante, que talvez nem todo mundo pense dessa maneira. Né? E talvez naquela reunião, as 30 pessoas não seriam tão necessárias. Exatamente. Ou então 1 hora de reunião também não seria tão necessária. Né? Então é olhar como que a gente faz a coisa, como a gente executa as coisas. Na tua visão, e hoje que você trabalha muito com esses dois lados, né, como que a gente trabalha essa revolução do treinamento, das áreas de treinamento? Como que a gente faz com que as pessoas que trabalham nas áreas de treinamento comecem a ter essa visão ampliada, essa coisa da estratégia do negócio, de parar de contar a hora de treinamento? É importante? Ok, é importante. É um dado que você tem? Ok, é importante. Mas não é isso. Ou não é só isso que vai fazer. Né? É um dado importante, senão alguém vai me escutar e falar assim, pô, não, é importante, até para que depois você avalie e fale assim, eu levei tantas horas de treinamento e tive esse resultado. Né? O que eu posso fazer dentro dessas tantas horas de treinamento que eu tenho à minha disposição para trazer um outro tipo de resultado? Como que você acredita que pode ser essa revolução de treinamento? Eu queria puxar o gancho justamente disso que você trouxe agora, né, assim, da quantidade de horas, porque acho que no mundo de hoje nunca se falou tanto em produtividade, né, Peterson? E infelizmente a gente ainda mede o sucesso da área de treinamento por mais horas de treinamento, veja bem. Será que eu estou sendo mais produtiva, fazendo mais, porque eu fiz mais horas de treinamento esse ano do que eu fiz ano passado? Ou será que eu estou sendo menos produtiva? Acho que, então, essa é uma primeira provocação interessante, assim, de, puxa, mais horas de treinamento não significa que eu estou sendo mais efetiva. Talvez menos horas de treinamento com o mesmo nível de resultado é mais efetivo do que eu tinha feito no ano passado. Ou menos horas de treinamento com melhor resultado, inclusive. Então, acho que essa primeira provocação, para a gente olhar para esses indicadores e entender, assim, o quanto eles nos satisfazem, né? Assim, porque eu falo, nossa, treinei 12 mil horas no ano passado. Esse ano eu treinei 36 mil horas. Uau, nossa, mandei muito bem, porque fiz 3 vezes mais. Puxa, será? Será que esse tempo dessas pessoas resultou em alguma coisa? Ou será que eu tirei tempo dessas pessoas que elas estariam produzindo para poder estarem comigo em treinamento? Então, essa é a primeira provocação. O segundo ponto que eu acho, Peterson, é a gente entender que quem está pensando treinamento e desenvolvimento é a área de treinamento e desenvolvimento. O CEO não vai acordar um dia e falar assim, nossa, porque eu encontrei um jeito diferente aqui da gente fazer as coisas acontecerem, acho que a gente tem que fazer assim. Pode ser que alguns tenham esse olhar um pouco mais voltado para pessoas, mas quem está respirando isso todos os dias, está em contato com o mercado, está entendendo tudo que tem de novidades e de formas diferentes como a gente consegue atuar, é a área de treinamento e desenvolvimento. E aí você trouxe um ponto assim dessa responsabilidade
responsabilidade que a gente tem de assumir esse papel. Porque a partir do momento em que eu tô ligada no que está acontecendo, eu acabei de descobrir que, puxa, tem um jeito melhor de fazer aquilo que eu vinha fazendo. Conhecimento é responsabilidade, Peterson. A partir do momento que eu tomei consciência de que algo poderia ser diferente, puxa, se eu não faço, eu tô pecando comigo mesma. Né? Assim, eu tenho toda a responsabilidade a partir daquilo. Se eu já percebi que não é esse o caminho, puxa, eu tô vendo que eu vou bater na parede, você vai continuar em frente? Ou você enxerga que, puxa, não vou permitir que bata na parede porque a gente vai aqui abrir uma porta ou porque a gente vai fazer um caminho diferente, etc. Então, essa responsabilidade que a gente tem que ter, é óbvio que é muito individual, mas se eu realmente quiser ser valorizado, e muitas áreas de treinamento, de recursos humanos querem muito ser valorizados, Sim. porque a gente sabe qual é o impacto que a gente tem, mas se a gente não estiver conversando nos termos do negócio, ou ajudando a entender o impacto que a gente gera no final do dia, e é uma provocação mesmo pra gente, entendeu? Assim, desde quando alguém te pede um treinamento, você fala assim, opa, o que você precisa não é um treinamento. Sim. O que você precisa, às vezes, é dar um feedback para esta pessoa especificamente. Eu, inclusive, já presenciei situações aqui, em que a pessoa vê assim, não, a gente precisa dar um treinamento de diversidade, a gente precisa falar sobre assédio, etc., porque aconteceu tal situação. Não, aconteceu uma vez com um líder, e por isso você acha que eu preciso falar com todo mundo? Dá um feedback para essa pessoa. Perfeito. O que a gente precisa é redirecionar esta pessoa especificamente. Perfeito. Entende? Assim, eu poderia mobilizar 100 líderes para falar sobre aquele assunto, porque aconteceu uma vez com um líder. Será que essa é a solução? Ou o contrário? Puxa, eu estou querendo gerar um resultado X, mas será que é essa a melhor forma de treinar? Então, o exemplo que a gente deu para as reuniões, assim, puxa, será que a solução é uma reunião? Será que são todas essas pessoas? Ou será que um vídeo gravado explicando aquele conceito já não era o suficiente daquilo que eu queria? Ou será que eu não posso otimizar essa reunião mandando um vídeo de 5 minutos explicando meu conceito e fazendo uma reunião de meia hora para discutir realmente? Não é reunião para fazer reunião. Assim, então, ir para a reunião realmente para tomar decisão. Perfeito. As ações síncronas têm que ser essas ações em que a gente realmente vai ter contribuição das pessoas. Muito bom, né? Eu acredito também, tudo isso que você está falando, eu estava pensando, eu acredito que tudo isso muitas vezes acontece de uma forma automática. Ah, eu faço assim, estou continuando a fazer assim, às vezes a gente não para pensar. Eu tenho uma técnica, até está no meu livro como uma dica, né? Mas eu vou falar. Né? É uma técnica chamada TBC. Tá bom. O TBC é tira a bunda da cadeira. Ah, maravilhoso. Tira a bunda da cadeira, e até a turma aqui ainda adotou mais um aqui. Tira a bunda da cadeira e vai. Né? Então, muitas vezes, não sou eu ali, eu vou ter a solução. Muitas vezes a solução está na pessoa que executa, na pessoa que está fazendo. Né? Só que muitas vezes essa pessoa está tão focada, ela está tão concentrada naquilo que ela tem que fazer, que ela não para e fala assim, e muitas vezes esse pare somos nós. Né, a gente chega lá, a gente observa, a gente fala, vai conversar com a pessoa, e muitas vezes aquilo que você falou, né, você trouxe o exemplo da diversidade, do assédio, né, muitas vezes a gente chega e fala assim, ó, essa aqui é a tarefa que você tem que fazer. Né, a empresa quer que você atinja esse resultado, tem esse indicador. O que você quer aprender? O que está faltando para você atingir isso? E deixa a pessoa falar. Né? Muitas vezes a pessoa não vai te falar, ó, faça um vídeo, não, mas ela vai te dar insights, ela vai te dar um caminho que você olha e fala assim, entendi, aqui. Eu faço a contraprova com um parceiro dele, e aí eu vou, desenvolvo, penso em alguma coisa, volto com ele e falo assim, ó, pensamos em fazer isso aqui, o que você acha? Né? Essa troca, essa parceria, essa coisa de a gente ter a solução pronta, das coisas acontecendo de forma automática, eu acho que a gente já chegou num tempo que não dá mais, né? Então essa revolução do treinamento, eu vejo que passa muito por isso. Não adianta a gente, eu estudo, eu leio muito, eu sei, mas se você não pegar e transformar isso... Eu tenho um exemplo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão do varejo, né? Que você também trabalha no varejo, você gosta muito disso. Né? Eu tenho uma fórmula matemática que eu uso muito para exemplificar a força do treinamento. E aí eu vou transformar isso em produtividade, em números, em estratégia de negócio. Vamos imaginar que você trabalha numa rede, no varejo, que vende calçado, e você também trabalhou nisso. Né? Então você tem lá, vamos imaginar, de cada 10 clientes que entram na loja, 2, 3 compram. Né? É o que a gente chama do índice de conversão entre 20% e 30%. Um índice de conversão de 20% e 30% numa loja de calçado é um índice bom. Tá ótimo. Né? Um índice ótimo. Né? E aí você olha e fala assim, poxa, bacana. E aí você fala assim, como que eu aumento esse índice? E aí a área de treinamento vai lá, muitas vezes a área de negócio vai lá, eu vou treinar o cara em produto, eu vou fazer isso aqui, eu vou aumentar. Paro e olho e falo assim, ok, mas 7, 8 que entraram não compraram.
aquela análise que você fez da questão do público feminino. Desses 7, 8 que não compraram, eles não compraram por alguns motivos. Estou só olhando, estou pesquisando, estou gastando meu tempo, não tenho dinheiro, né? Mas não comprei porque não tinha cor, não comprei porque não tinha o tamanho, não comprei porque não fui atendido, não comprei porque o vendedor não soube. Opa! Que demorou. Então já tem ali a lista de tarefas do que eu tenho que resolver, porque o problema já foi dito. Se eu resolver um desses 7, 8, eu aumento meu índice de conversão de 3 para 4. Significa que eu aumentei de 33% a 50% o faturamento da loja. Então isso é muito sério. Então quando a gente começa a olhar a estratégia de negócio vinculada com realização de tarefas, é enxergar muitas vezes, não é aquilo que eu estou fazendo, mas aquilo que eu não estou ou deixando de fazer, que é a tua análise que você fez da questão da venda aqui. Eu tenho uma influência, eu tenho uma entrada, eu tenho uma visitação, eu tenho um público, por que eu não estou vendendo? Se eu tenho produto para fazer isso, né? Por que você acha, quando a gente fala isso, parece óbvio, né? Parece uma coisa aqui. Mas por que você acha que ainda não acontece? Nunca se falou tanto justamente em consumer-centric, né, assim, a gente colocar, mesmo não só o consumidor, mas o colaborador, né, a gente no RH 4.0 fala-se muito em experiência do colaborador, então eu colocar o colaborador no centro para olhar para isso, mas no fim das contas, Peterson, a gente se acha muito melhor, né, assim, a gente considera que o nosso conhecimento, né, de todos os anos de universidade que a gente fez, as pós-graduações, etc., é a gente que vai ter a fórmula mágica. É óbvio que isso não é um comportamento 100% uniforme, mas acho que precisa existir esse exercício assim de vamos dar um passo para trás primeiro. E também tem uma coisa... Exercício de humildade mesmo. Exatamente, de humildade, assim, de entender assim, puxa, eu aqui no alto das minhas pós-graduações, puxa, vou considerar que eu posso não ter a melhor resposta, que eu preciso estar justamente no campo, como você falou. E conforme isso é um movimento que, infelizmente, é um movimento natural. Quanto mais os executivos vão subindo dentro das carreiras, mais eles vão se distanciando da ponta, que é onde está realmente a riqueza e a potência para a gente resolver os problemas realmente. Então, além desse aspecto, né, assim, da gente ter muita essa humildade, é a gente entender, assim, da gente parar de resolver o problema para a gente mesmo. A gente entender para quem que a gente está resolvendo o problema. Gostei disso. Exato. A gente parar de resolver, a gente entender para quem que a gente está resolvendo o problema e poder olhar com os olhos daquela pessoa, realmente se colocar no lugar daquelas pessoas. Porque só quando a gente fizer esse movimento realmente de estar lá, entender quais são essas necessidades, assim, às vezes até atender cliente, o ponto, ou fazer um cliente oculto, assim, fazer movimentos que vão me permitir realmente ter insumos para eu entender, assim, qual é o problema eventualmente, assim, porque esse exemplo que eu dei do feedback é muito isso também. Então, puxa, o problema é a taxa de conversão? Puxa, o que está dentro disso? Né, assim, a gente se fazer outras perguntas melhores. Mas você fez essa pergunta, né, assim, de por que as pessoas não fazem. Acho que tem tanto esse movimento dessa falta de humildade, eventualmente, assim, né, de entender que eu preciso escutar outras pessoas, mas tem também um momento, assim, de sair do automático um pouco, sabe? Assim, eu sinto isso. De achar que, puxa, eu tenho que responder as coisas muito rápido. E a gente não se permite fazer perguntas, né, Peterson? Assim, se eu te fizer uma pergunta, as pessoas tendem a já querer dar uma resposta, assim, mas pensa especificamente. A gente foi treinado, né? Puxa, não posso não saber. Puxa, esse tempo da reflexão, né, assim, tem um livro muito bom que fala, né, assim, pensamento rápido e devagar. A gente está acostumado a essa lógica do rápido, em que, puxa, se alguém me perguntar um negócio, eu já tenho que responder. É a lógica do fazer. E essa lógica, ela é muito positiva, porque ela economiza muito tempo. Puxa, se você sabe, assim, você não precisa o tempo toda hora que você acorda da sua cama e fala, não, então agora eu preciso respirar, eu preciso virar para a direita, colocar o pé no chão, etc. Esse modo rápido de funcionar do cérebro, ele é muito útil, porque ele economiza muito tempo, faz com que você encurte caminhos normalmente. Mas o problema é que a gente se coloca sempre nesse lugar. E ao invés de ir para o lugar, né, assim, desse modo mais devagar de pensar, que é o modo da reflexão, de eu parar, olhar esse cenário, de eu planejar, entender quais são os passos que eu vou dar. Porque assim, adianta a bola estar em campo se ela está indo na direção errada?
eu preciso direcionar, assim, talvez voltar para trás e falar, não é para a esquerda, é para a direita que a bola tem que ir. E aí, para isso, eu preciso desse modo, assim, do dar um passo para trás, usar o modo mais devagar do cérebro, porque às vezes eu acho que é perda de tempo, não, porque acho que eu já sei a resposta, né? Assim, eu suponho muita coisa, por quê? Porque eu quero produção, né? Assim, então eu quero fazer, e aí a gente não escuta as pessoas. Trazendo para um exemplo prático, né? Disso que você está falando, me veio aqui na cabeça. Você estava falando, eu estava... Muitas vezes eu vou atender alguns clientes e eles já me pedem o formato do treinamento. Não é que eles me pedem, eles já falam assim, eu quero um vídeo de 3 minutos. Ok, não tem problema, a gente pode produzir isso para você. Faz parte também do nosso trabalho. Né? Mas muitas vezes me surpreende e fala assim, nossa, como que você já chegou a isso? Então só falta ligar a câmera, né, criar o roteiro, ligar a câmera e editar e pronto, está pronto o seu treinamento. Quando a gente vai entender, quando a gente vai mergulhar um pouquinho, a gente olha e fala assim, por que isso? Por que necessariamente? Não que o vídeo não seja uma ferramenta, o vídeo é uma ferramenta excepcional de treinamento. Né? Os Estados Unidos, eu tenho algumas coisas que eu acompanho, eu vejo. Né? Se você entrar lá no YouTube, você digitar lá Car Sales Chevrolet Training, você vai ver vídeos de treinamento da década de 40, né? Que a General Motors já produzia como treinamento à distância, vídeos. Né? Então o vídeo é uma ferramenta espetacular, excepcional de treinamento. Mas ela não pode ser a única. Eu não posso tudo da minha empresa fazer com base no vídeo. Né? Porque tem algumas coisas que de repente um e-book resolve. Uma landing page, um papel, um telefonema, uma reunião remota, ou às vezes uma visita. Né? Então ter esse entendimento de que treinamento é muito isso que você falou, pensa, usa essa parte do... Outro dia eu estava com uma cliente e ela falou assim, a gente estava fazendo uma coisa, ela estava escrevendo, eu passei uma coisa para ela escrever, ela falou assim, uau, há quanto tempo que eu não escrevia? Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, porque hoje é tudo digitado, é tudo... Eu falei assim, não, você não está falando sério comigo? Ela falou assim, sim. Ela falou assim, fazia tempo que eu não escrevia. Eu olhei e falei assim, uau. E aí tem um dado, né, que hoje as crianças, elas têm primeiro acesso à tela e depois vão ter acesso ao lápis. Né? Isso acaba trazendo uma série de dificuldades motoras, os cientistas, não sou eu que estou falando, os cientistas estão falando sobre isso. Né? Mas como que muitas vezes a área de treinamento já define o formato, muitas vezes antes de definir o que efetivamente tem que ser feito. Né? Então a definição hoje, com a quantidade que a gente tem de tecnologia disponível, muitas vezes a gente acha que tudo vai ser resolvido pelo treinamento à distância. Ou que eu não tenho resultado de treinamento à distância porque todo treinamento tem que ser presencial. Né? Então é tanto de um lado como do outro. Né? Então essa humildade de olhar e falar o seguinte, cara, não é de forma automática. Muitas vezes eu falo para cliente e falo assim, não se preocupa como vai ser, essa é a parte fácil. Transformar depois isso aqui num PDF, numa apostila, num treinamento presencial, num vídeo, essa aqui é a parte fácil. O desafio nosso é definir o que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer, o como, depois a gente vê. Vou ver quais são os recursos. Né? Então essa maneira automática da gente fazer as coisas, eu acredito que seja um dos princípios que a gente tem que começar a quebrar, né? De criar esse movimento. E hoje, vou te colocar agora num desafio, Tamires, né? Hoje você também está do outro lado. Sim. Né? Então é muito importante para a tua carreira, assim como foi para a minha, né? E está sendo, né? Porque eu trabalhei na indústria, trabalhei no varejo, né? E hoje eu presto serviços, né? Atendo a quem vai fazer. Né? Você viveu tudo isso e agora está vivendo assim como consultora, como fornecedora aqui. Como que é essa experiência? Como que é? Agora, faz assim, faz assado, né? Tem sido bem interessante, assim, porque tudo começa, e tem muito essa lógica do que você estava trazendo, que eu costumo dizer, assim, que eu não sabia dessa etapa, né, assim, quando eu me tornei consultora, que parte do meu trabalho é ajudar o cliente a descobrir o que ele quer.
Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Às vezes a coisa vem como um pedido, por exemplo, eu preciso de um treinamento de liderança. E aí você vai tendo algumas conversas, e quanto mais conversas a gente consegue ter, a gente consegue, claro, trazer uma solução muito mais rica. Mas eu, especificamente, recentemente, estava conversando com um cliente, e aí eu fui tendo algumas conversas, entendendo o cenário cultural, etc. Eu falei, mas esse buraco é muito mais embaixo. Ele me pediu um treinamento de liderança. Puxa, eu tenho aqui 5 novas lideranças, etc. Eu preciso capacitar essas pessoas. Eu fui entendendo todo o contexto cultural, os desafios que eles viviam, uma série de complexidades que, inclusive, passavam pela maneira como ele contratava as pessoas, assim, o tipo de contrato que ele estabelecia com essas pessoas. Eu falei, voltei para ele e falei assim, olha, eu entendo que você tenha me pedido um treinamento de liderança. Mas esse trabalho que você precisa, que você está dizendo do resultado que você quer, é um trabalho de 2 anos, para começar. Porque é um trabalho de transformação cultural. Então, puxa, primeiro de tudo, esses líderes não vão se desenvolver num treinamento de liderança. A gente vai precisar trabalhar no 1 a 1 com essas pessoas. Você acha que existe também uma outra necessidade nesse nível mais abrangente? Então a gente precisa pensar numa solução assim, que vá ajudá-los a trabalhar relacionamento, comunicação, enfim. E aí a solução virou outra, completamente diferente do que aquilo. Se eu fosse simplesmente fazer proposta, Peterson, provavelmente eu ia lá, ia fazer aquilo que o cliente tinha me pedido, mas não ia resolver o problema dele. Pelo contrário, talvez até piorasse, porque talvez eu criasse, inclusive, um espaço em que as pessoas fossem reclamar, né, assim, da forma como as coisas estão acontecendo, etc. Então, acho que o primeiro ponto, né, assim, desse aprendizado de estar do outro lado tem a ver com isso, assim. Então, primeiro passo, ajudar o cliente a entender o que ele realmente quer, né, assim, ajudar com a expertise que a gente tem, de ajudar a entender, assim, qual que é o remédio certo para essa dor, especificamente. E, às vezes, a dor, assim, tipo, não é comigo que você tem que tratar essa dor. Talvez essa dor você vai ter que tratar com uma outra pessoa que vai resolver esse problema. Mesmo você correndo o risco de não conseguir o projeto. Exatamente. E aí acho que tem muito dessa lógica, assim, se eu tô pensando no curto prazo ou no longo prazo, né, assim, porque ele pode me contratar, mas se não resolver o problema dele, né, assim, como você mesmo, né, assim, a gente estava comentando agora há pouco, assim, ele não vai ser mais meu cliente depois disso, né, assim, não vai querer mais trabalhar comigo, porque vão cobrar ele, justamente. Pode virar, inclusive, meu inimigo, né, e a gente, olhando para o nosso propósito, tem um lado muito ruim disso, das pessoas... Se já não acreditavam tanto em treinamento, para falar assim, tá vendo? Eu fiz o treinamento, mas, ó, tá vendo? O treinamento não resolve, o treinamento não me ajuda, né? E aí você cria esse estigma, você cria essa barreira de que treinamento não resolve. Exato. Né? Não, porque é o remédio errado para a dor errada. Isso que você falou, assim, de treinamento não funciona, a gente sabe também, né, Peterson, que tem muita coisa, assim, que durante muitos anos foi feita porcamente, né, assim, se a gente pegar e-learning, por exemplo, assim, como um exemplo bom disso, como é que eram os e-learnings, assim, ou como talvez ainda sejam em muitos lugares, assim, próximo, é PowerPoint, né, assim, então, tipo, você vai passando o slide e aquilo entende-se como uma forma de treinamento. Então, também existe, né, assim, essa responsabilidade nossa, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, da gente mostrar o que realmente são as soluções, né? Assim, então, puxa, não, e-learning não funciona, puxa, podemos tentar um caminho um pouquinho diferente, talvez, do que vocês estejam acostumados, assim, porque você lança uma plataforma com 50 mil conteúdos, se nada daquilo é relevante, eu não vou entrar de novo. Mas se você cria uma plataforma que realmente traz uma série de conteúdos que me ajudam a modificar comportamento, que estão alinhadas com coisas que vão modificar a minha vida, em que eu vou ter uma performance diferente em função daquilo que realmente me interessa, poxa, a gente está falando de uma outra plataforma. Perfeito. Outro dia eu fui visitar um cliente, ele com muito orgulho, ele falou assim, nós temos uma plataforma, nós temos mais de 2.000 cursos na plataforma. Eu falei assim, uau! Porque quando você para, usando como você falou, o movimento devagar do cérebro, né? O pensamento devagar, é isso? Isso. Você para, pensa, aí você raciocina, né? Fala assim, 2.000. É muita coisa. 2.000 cursos é muita coisa. E aí perguntei a ele assim, dá oportunidade de ver? Né? Porque eu fiquei curioso, né? Sim. Porque é uma biblioteca extraordinária. Né? Aí começou, abriu outro. Em algumas situações, não é uma plataforma de treinamento, né? É um repositório de arquivo. Exatamente. Né? Porque quando eu subo um PowerPoint e chamo isso de treinamento, PowerPoint, primeiro algumas pessoas falam assim, você me faz PowerPoint? Quem faz PowerPoint é a Microsoft. A gente utiliza o PowerPoint para fazer uma apresentação, para criar... É um meio, né? É um meio, né? Então, o PowerPoint, a apresentação, ele é um recurso que a gente tem para determinadas situações. Eu posso utilizar o PowerPoint para criar uma animação? Claro que posso. Tem algumas coisas geniais, inclusive, que os designers gráficos hoje se renderam muitos ao PowerPoint, que você olha e fala assim, cara, que legal, né? Coisas fantásticas.
eu brinco com um termo que eu falo assim, fazer cinema não é gravar o teatro. Né? Então, por mais que às vezes eu tenha a mesma história, né? Às vezes você tem o livro, você tem o filme e você tem a peça, do mesmo tema. Né? E aí você vai ver que são concepções diferentes, são roteiros diferentes, são narrativas diferentes, são linguagens diferentes, são recursos que foram utilizados para contar a mesma história. Né? Isso com treinamento também passa por isso, né? A escolha do formato. Então, muitas vezes eu encontro com clientes que falam assim, eu comprei a plataforma, eu adquiri a plataforma, há 6 meses, estou sendo cobrado, eu preciso colocar conteúdo dentro da plataforma, as pessoas não estão utilizando a plataforma, eu preciso criar uma campanha de engajamento. Eu falo assim, ok, né? Então por que você comprou a plataforma? Por que você adquiriu a plataforma? Por que você não está colocando conteúdo relevante lá? Qual Por que é o as objetivo pessoas do não estão assistindo? negócio que você quer resolver com a plataforma, né? Então essa ânsia, esse trabalhar no automático, essa aceleração, muito vem do meio, muito vem do ambiente que a gente está vivendo. Eu, com os meus 55 anos, eu tive a oportunidade de estar nessa migração do analógico para o digital e algumas coisas 100% digitais. E tem algumas coisas digitais que eu adoro, que eu acho fantásticas. Né? Outro dia, num grupo de família do WhatsApp, não sei se você tem, mas é divertido, tem algumas situações divertidas. É lógico que eu não respondo todos aqueles bons dias, todas aquelas coisas que tem, mas tem algumas coisas divertidas. Outro dia minha mãe escreveu no grupo falando assim, que era uma história de uma mãe, um pai com um filho, não vou lembrar direito, perguntou assim, filho, você sabe qual foi a pior invenção, né, do homem que destruiu a humanidade? Aí o filho falou assim, claro, foi a bomba atômica. Aí a mãe responde assim, não, filho, não foi a bomba atômica, foi o telefone celular, porque ele destruiu a televisão, destruiu isso aqui, destruiu a família, destruiu isso aqui. E ela, um texto desse tamanho. Aí eu não aguentei, essa mensagem eu tive que responder, mas já responder direto para ela dentro do grupo. Falei assim, mãezinha querida, né? Da onde você está me mandando essa mensagem? Então a gente não pode olhar o celular, o smartphone como um vilão. Não, ele é uma ferramenta, ele é um meio, né, para algumas coisas extremamente adequado, extremamente útil, para outras coisas não necessariamente. Né? Numa reunião de família, muitas vezes você quer deixar o celular de lado e você quer dar as boas risadas, comer a pizza, se divertir, contar a história antiga, e de repente o celular, mas de repente no meio dessa conversa o celular aparece e fala assim, lembra disso aqui? Aí você puxa uma foto, puxa um vídeo e fala isso aqui, e como tá o fulano? Você fala assim, peraí, vamos ver como que ele tá, vamos chamar ele aqui para ele participar. Então, hoje ele faz parte, assim como muita coisa faz parte dessa nossa evolução da humanidade, como a gente vem como ser humano. Né? E é isso, mas esse ambiente externo, né, nos conduz a algumas coisas. Hoje, quando a gente senta no sofá de casa, liga a TV, a Smart TV, e a gente tem uma infinidade de opções, de canais de streaming, né, que você escolhe o filme que você quer, para a hora que você quer, e você vê a qualidade com que eles são produzidos. Né? Aquilo, não adianta, aquilo já trouxe um impacto para você. E aí, quando você vai na segunda-feira que você vai trabalhar, você quer que a tua plataforma, você quer que o teu treinamento tenha a mesma qualidade, tenha uma mesma velocidade, tenha o mesmo impacto que o filme que traz para você, que as redes sociais trazem para você. Não necessariamente a gente consegue fazer tudo isso, ou às vezes tudo isso é necessário. Mas isso, esse meio externo, né, Tamiris, traz esse impacto para a gente. Você sente isso hoje nos seus atendimentos, nos seus clientes, que existe essa ânsia de trazer o mundo que eu tenho como pessoa para dentro do mundo de treinamento? Sinto que sim, existe essa necessidade não, existe essa vontade, esse desejo muitas vezes, né, assim, as redes sociais, alta produção, etc., mas nem sempre é o que precisa também, né, assim, eu inclusive lembro um tempo atrás contratei, quando eu ainda estava, né, assim, trabalhando em empresa, enfim, contratei uma pessoa para fazer uma série de vídeos para mim. E a maneira como ele estava fazendo a produção, etc., estava um negócio assim sofisticadíssimo. Falei, olha, é o seguinte, eu te contratei
para me entregar um Honda Fit, você está me entregando um Porsche. Eu não preciso do Porsche para aquilo que eu vou fazer. Eu preciso só de um Honda Fit, tá bom? Preciso que a gente entregue a mensagem do jeito que a gente precisa entregar. Mas existe essa lógica. E o que eu sinto que pode mudar eventualmente essa lógica? Porque se a gente colocar nos fatores externos as coisas, assim, a gente entender que é o acessório que vai resolver o meu problema e não trabalhar o que eu realmente tenho que trabalhar, que é o ser humano, Peterson, assim, não importa o meio, não importa a forma, a gente precisa desenvolver gente, né, assim, a gente precisa entender o quanto esta pessoa que está pensando qualquer que seja essa solução, está tendo esse pensamento eventualmente mais devagar, ou focado no negócio. Não é modificando só a forma, o meio externo, etc. A gente precisa mudar as pessoas, porque é as pessoas que vão, inclusive, mudar as formas no final do dia. E aí sair dessa lógica de só consumir conteúdo, né, assim, porque, puxa, também existe uma infinidade de coisas. Eu não aprendo também só com o conteúdo especificamente, né, puxa, eu aprendo também com as minhas experiências, com aquilo que eu faço, eu aprendo com as pessoas, eu aprendo com as redes que eu faço parte. Perfeito. Então, existem muitas fontes e formas de aprendizagem, mas tudo isso, assim, não serve para nada se a gente não estiver pensando em como é que a gente modifica o ser humano. Você falou, você trouxe o exemplo do Porsche, do Honda Fit, né? Eu uso isso muitas vezes para falar para o cliente, falo o seguinte, o custo, muitas vezes, de um programa de treinamento está em como você produz. Tá? E a minha intenção não é de criar um produto mais caro, né? Falar assim, você vai faturar mais, você ganha mais. Matematicamente até existe uma lógica, mas eu prefiro ter o mesmo faturamento produzindo mais. Significa que eu vou ajudar mais pessoas, um número maior, né? Então muitas vezes eu falo isso para o cliente, falo assim, muitas vezes você quer fazer alguma coisa, pensa se isso, você está pensando efetivamente em ajudar as pessoas, ou você está pensando em você para que você faça assim, olha que legal que eu fiz. E aí vem muito em conta daquilo que você estava falando, né? Muitas vezes a gente encontra essa questão do ego, a gente encontra essa coisa que eu falo assim, eu quero fazer um material super bacana, eu quero criar um... Cara, mas na essência o que a gente precisa fazer é atender um maior número de pessoas. E quando a gente começa a trazer esse pensamento, e a gente começa a listar a quantidade de tarefas, de ações, de processos que tem dentro de uma empresa que precisam daquilo que a gente faz, a gente olha e fala assim, não preciso da Porsche, né? Não, de jeito E aí, nenhum. às vezes, eu vou até precisar da Porsche, mas eu vou usar a Porsche quando ali eu vou precisar, né, de tudo isso. E não me apoiar no Porsche, entendeu? Assim, falar assim, nossa, mas você viu o Porsche que eu produzi, etc, né? Tá, mas assim, tipo, não, assim, se você tivesse gastado muito menos, entregaria muito mais resultado no final do dia. E não é uma questão, né, a gente estava conversando isso, não é uma questão da quantidade de orçamento, não é questão do tamanho da verba, e sim o que você faz com ela, né, da efetividade com que você usa isso, da maneira como você transforma isso, né. Eu queria trazer um assunto, quebrar um assunto, né, porque a gente teve uma experiência conjunto, né, você era a nossa cliente, e a gente estava formando a equipe de treinamento. Sim. Quando você trabalhava na Adidas, né, e a gente estava formando a equipe de treinamento. E uma das nossas soluções, fala assim, nós não vamos achar ninguém no mercado que conheça muito de treinamento e que tenha muito conhecimento desse mundo de tênis, desse mercado, desse conhecimento de pessoas. Então, a nossa sugestão foi assim, nós vamos buscar alguém que já trabalha com isso. Ou seja, nós fomos buscar um vendedor que tivesse uma identidade com a marca e ao mesmo tempo que a gente olhasse e falasse assim, dá pra gente transformar esse cara em um cara de treinamento, né? E a gente teve experiências fantásticas com isso, né? Então, eu me lembro da equipe que a gente formou, né? Eu ainda tenho contato, né, com eles, né? E como que a gente também conseguiu transformar isso e trazer isso, né? Essa experiência aqui, para a gente, para mim, foi extremamente rica, né? E não foi a primeira vez que a gente fez, mas no caso específico de quando a gente trabalhou e fez isso contigo, foi muito bacana, né? Porque você olha e fala assim, o estereótipo que a gente criou, né? Um cara cabeludão, ou um cara cheio de tatuagem, um cara que ia atender um segmento específico da linha Adidas, né? Isso para mim foi uma experiência muito rica. Como foi para você? Você sabe que eu sinto que esse sempre foi um dos segredos, né, assim, desse movimento que a gente fez,
porque nessa época também, além desse aspecto de que a gente queria alguém que entendesse daquele universo, a gente também estava começando a criar dentro da Adidas na época o que a gente chamava de comunidades de aprendizagem. Então, para a gente era importante que a pessoa, né, assim, fosse daquele meio justamente, né? Assim, então, se eu quero falar com um sneakerhead, eu preciso de um sneakerhead, uma pessoa que entenda esse uniforme. Se eu quero falar com as pessoas assim que são super focadas, maratonista, a galera do CrossFit, eu preciso de uma pessoa desse universo também, porque eu não quero só falar de produto, mas a gente precisa entender todo o ecossistema que esse cliente, inclusive, está envolvido. E a mesma coisa para outras iniciativas que a gente teve nesse sentido, assim. Então, foi muito assertivo, porque, além de tudo, quando a gente tinha um instrutor de treinamento que ia para campo, ele era reconhecido por aquelas pessoas como uma referência naquele tema. Mais do que não é o cara da Adidas que vem, não, mas é um sneakerhead que vem falar comigo que sou sneakerhead, com os meus clientes que são sneakerheads, enfim. Então, a gente olhou muito para essa perspectiva, assim, de como é que a gente traz a cultura a 100%. E muitas vezes a gente escutava, inclusive, essas pessoas para a gente pensar as nossas soluções de treinamento, porque não é só essa coisa do relacionamento, ou de como ele fala, mas como é que a gente pensa as nossas soluções, considerando essas personas todas, né, assim, e aí esse é um aspecto muito importante, né, assim, da gente pensar o treinamento baseado em quem é o público que eu quero atingir, e isso pode fazer parte de como é que você acompanha a sua equipe, inclusive. E até como você forma a equipe, né, eu lembro que, não só dentro desse projeto, outros projetos que a gente adotou a mesma prática, né, de eu falar para o cliente, falar assim, não se preocupa, eu formo ele como treinamento. Isso é fácil. Eu formo ele como treinador. Não se preocupa com isso. Porque o tempo que eu levaria para formar uma pessoa de treinamento, né, para conhecer esse teu ambiente, essa tua comunidade, conhecer esses aspectos do negócio, eu não tenho para te apresentar o resultado que você espera. Né? Então não se preocupa que formar ele como treinador é com a gente. É técnica, né? A gente faz, é técnica, eu consigo fazer isso aqui. Aliás, a gente consegue formar quase qualquer um nesse sentido. Mas o tempo que ele tem de experiência, a vontade que ele tem de pertencer àquele meio, eu não consigo treinar. Você sabe que você me lembrou uma coisa agora, assim, de como é fácil formar, porque vocês me veem aqui agora falando, eu conduzo treinamento há muitos anos, etc. E as pessoas que me olham falam assim, nossa, Tamires, você faz naturalmente essa habilidade, etc. Nada, é tudo técnica. Sim. Assim, eu não me considero uma pessoa extrovertida. Pelo contrário, assim, eu sou mais de poucos e bons amigos, assim, se eu for numa festa com você, eu vou continuar, do início ao fim da festa, eu vou estar com as mesmas 4 pessoas do início ao final da festa. Eu não sou essa pessoa assim, super expansiva, etc. Mas eu aprendi justamente a dar treinamento, porque isso que você falou é fácil, justamente ensinar técnica, nossa, tranquilo, o que a gente precisa é justamente contratar comportamento, entender se aquela pessoa tem o potencial, a atitude para que a gente consiga desenvolver a habilidade que ela tem. O resto é técnica, precisa falar para 1000 pessoas, dá para ensinar, é fácil. E cruza, né, Tamires, isso que você falou, da necessidade da produtividade, do tempo que muitas vezes a gente não tem. Né? Eu preciso começar e dar resultado a curtíssimo prazo. Né? Então, quando você traz uma pessoa, que eu falo, não é nem semi-pronta, é 90% pronto, né? Porque o conhecimento do negócio ela já tem. E é aí que eu gosto muito dessa valorização da linha de frente. Né? Quando você traz isso, quando você cria esse movimento de trazer um vendedor, né? Ele para ser um cara de treinamento, para ser da área de treinamento, né? Como você consegue transformar a vida dele, né? Então isso para mim isso é extraordinário. E aí você provoca um movimento nas pessoas em que ele vai treinar, né? Porque o cara olha e fala assim, você não era vendedor daquela loja lá? Não, sim. E agora você está aí? Fala assim, então. Né? Então você traz essa capacidade das pessoas olharem e começarem a criar um futuro, a imaginar alguma coisa, né? E com isso a gente vai trazendo as pessoas para o nosso mundo. Além desse aspecto da admiração, tem mais o ponto assim de, puxa, ele sabe como é meu dia a dia, ele já viveu o que eu vivo todos os dias, assim, então tem esse aspecto também da credibilidade no final das contas, assim, então é uma conversa muito mais reta, inclusive, entre essas duas pessoas, então não sou eu que estou aqui sentada na cadeira do meu escritório que vou te dizer o que você tem que fazer, não, puxa, eu vivo o teu dia a dia, eu sei qual é essa rotina, então a gente fala com muito mais propriedade, com inclusive. Certeza, assim, quantas bobagens, inclusive, eventualmente se fala em treinamento, porque a pessoa não sabe qual é a realidade lá no fim do dia. E aí você tem uma pessoa, um membro da equipe, né, que já fez parte daquilo, ele mesmo fala assim, não faz assim, não vai por aqui. Eu acredito muito nisso, né,
trabalhei muito tempo com isso, antes da própria Ideale, né? Eu trabalhei na Fest, né? Fui responsável lá pela área de treinamento. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ouvir muitos vendedores, né? Então, eu era a ponte entre a Fast Shop, né, e os vendedores, eu era funcionário da Fast Shop, então eu era a ponte entre os vendedores, entre a equipe interna, mas o foco era maior aos vendedores e a indústria, né? Então a indústria vinha, conversava comigo, marcava, agendava os treinamentos e a indústria fazia o treinamento para os vendedores. Eu tinha vindo da indústria, eu fui 10 anos de Brastemp, então eu fazia esse movimento do outro lado. Fui ser varejo. E aí depois conversando com os vendedores, eu falei assim, e aí, como foi o treinamento? Ele falou assim, foi legal, né? Falei, mas... Ele deu uns brindes. Foi bacana, o coffee break foi legal. Não, brincadeira, tudo é legal. Né? Mas eles falavam assim, só que muito do que eles falam não dá para fazer. Eu falo assim, como assim? Porque às vezes é muito ensaiadinho, muito isso aqui, né? Ele fala assim, olá, seja muito bem-vindo à nossa loja, que prazer, hoje eu quero lhe apresentar esse novo... Eu falo assim, não é assim que funciona. Não é assim que é o nosso dia a dia. É a cultura da Fast Shop, muitas vezes, inclusive. E aí eu comecei muitas vezes a perguntar para eles, falei assim, tá, mas como é que é? E aí eu comecei a participar, e aí eu comecei a ver. E aí eu comecei a estar na loja, aí eu comecei a conversar com o vendedor, e aí eu comecei a observar, comecei a conversar com o cliente. E aí eu olhei e falei o seguinte, não é assim, é de um outro jeito, né? E aí eu trouxe essa ideia para dentro da Fast Shop, da gente criar um time de treinamento formado por pessoas da própria Fast Shop, da área de vendas, que fossem os próprios instrutores. E aí a indústria ia nos abastecer das informações, ou iam treinar essas equipes, mas o jeito de fazer, a cara da Fast Shop, éramos nós que íamos fazer. E isso foi um resultado extraordinário, é um time que na época foi chamado de Eagles Team, a gente batizou isso e continua até hoje esse conceito, né? E eu trouxe isso para outros projetos, para outros clientes, e eu acredito demais nisso. Então o que a gente economiza de tempo, o que a gente ganha de produtividade, o que a gente valoriza, não só aquela pessoa que virou para treinamento, mas é uma valorização das pessoas em que ela vai treinar, porque o cara olha e fala assim, cara, é um dos nossos. Sim. Ele é mais recebido, ele é mais valorizado, ele é mais ouvido. O que ele fala é mais certo. Alinhando com a cultura também, né? Assim, com o jeito daquela empresa de funcionar. Então, isso, quando a gente conversa, fala assim, poxa, a gente traz bons exemplos, a gente traz boas práticas. Então, isso também é uma fórmula, isso também é o jeito. Muitas vezes a solução está dentro da empresa, está ali. A gente olhar e falar assim, vai por ali. Eu achei o máximo esse exemplo que você trouxe, porque eu trabalhei na FNAC, né, assim, por vários anos, eu também tinha que cuidar exatamente da mesma coisa, só que eu jamais considerei essa possibilidade, assim, então eu tô aqui admirada com o que você trouxe, assim, porque é exatamente isso que a gente estava conversando, assim, desse papel protagonista, né, assim, que é uma das palavras do momento ultimamente, assim, esse papel de olhar para o negócio e falar assim, puxa, o que realmente vai resolver o problema? E talvez o que vai resolver o problema é eu sair dessa lógica habitual e entender assim, puxa, eu não vou trazer aqui 3 marcas de refrigerador para falar, não, porque um refrigerador funciona assim, assim, assado, e este refrigerador funciona assim. Não, eu vou internalizar isso, porque eu vou explicar como é que funciona refrigerador, falar a diferença desse é essa, essa e essa. Exatamente, porque a decisão tem que ser do cliente. Eu brinco muito com o cliente nosso no mercado de tintas, né, que eu falo que o cliente ele não quer comprar a sua tinta, o cliente quer a parede amarela. Né? Se vai ser com tinta, com adesivo, a decisão é do cliente. Cabe a gente, né, mostrar para ele que a tinta também é um recurso bacana, uma ferramenta legal, que também vai deixar a parede dele amarela. Mas a decisão é do cliente, não pode ser nossa. Né? A gente tem que facilitar e ajudar para que ele fique satisfeito quando ele tiver a parede amarela na casa dele. E assim vale para a geladeira, vale para o tênis, vale para o livro, vale para qualquer coisa que a gente faz. Então, no mundo que a gente está envolvido, no mundo de empresa, no mundo de negócio, seja produto, seja serviço, né, as empresas só existem para atender e satisfazer as necessidades das pessoas. A partir do momento que eu não atendo essas necessidades e essas expectativas, eu deixo de existir. Né? E o treinamento ele é uma ferramenta extraordinária e fundamental para que tudo isso aconteça. Mas tem que ser feito de uma outra maneira, né, Thay?
Existem muitas formas de Uhum. fazer isso, né? Assim, de repensar, entender, assim, acho que as metodologias ativas tem olhado muito para esse cenário, essa provocação que a gente falou aqui, né? Assim, sobre esse olhar para o negócio, entender o quanto que a gente realmente vai gerar impacto com o que a gente vai fazer, a lógica, né? Assim, da cultura de aprendizagem. Então, a gente sair desse caminho que só eu, enquanto empresa, digo o que você tem que aprender, e a gente também permitir que a própria empresa diga tanto o que ela quer aprender, mas ela também ensine aquilo que a gente, enquanto empresa, precisa aprender. A gente fala tanto que a gente precisa fazer gestão do conhecimento, e aí eu quero centralizar em mim especificamente, ao invés de realmente criar uma Perfeito. cultura em que o conhecimento está distribuído, em que eu tenho menos dependências, justamente. Tá. O que eu vou falar? Tá ótimo, tá maravilhoso o nosso bate-papo, né? Pela primeira vez, né, e a equipe já está percebendo isso, pela primeira vez eu não segurei o script, não li nenhuma vez o script, né? Eu vi que eu soltei ele, né, porque o papo realmente está fluido. Tenho certeza que a gente ficaria aqui muito tempo, né? Mas não é porque a gente está finalizando, eu quero fazer uma coisa, mas a gente está chegando perto do fim também, né? Também respeito as pessoas, também para não ficar falando aqui. Claro, cuidado do tempo de todo mundo. A gente volta para falar outras vezes. Né? Mas eu quero, antes de te entregar o meu livro, eu quero dizer que aqui no livro eu sugiro que eu falo que eu criei uma metodologia, né? A metodologia Ideale, né? Que ela é composta de 6 etapas, né? Então eu acredito muito nisso, tem muito a ver com tudo isso que a gente estava falando. Porque o treinamento, eu não faço treinamento, eu uso o treinamento para atingir o resultado da ação que eu quero que aconteça, né? Então por isso que o livro chama Ação. E para utilizar a metodologia da Ideale, não necessariamente você tem que contratar a Ideale. Né? Então, o meu sonho, o meu desejo, é que independente, se for a metodologia da Ideale, ok, né? É uma escolha, mas que você tenha uma metodologia. Então, eu falo isso para muitos dos meus clientes. Toda vez que você contrata muitos fornecedores e você não tem a sua crença, cada fornecedor vai fazer aquilo que ele acredita que seja melhor. Então, eu gostaria de atender os meus clientes, de ser um fornecedor dos meus clientes, que eles tivessem uma metodologia e que eu pudesse ser um parceiro nisso. Porque isso tem a ver com a minha história. Então, quando eu fiz isso na Fast Shop, quando eu fiz isso lá atrás como Brastemp, porque eu tinha um treinamento que eu fazia para os varejos, que eu não falava do nosso produto. Eu tinha um treinamento conceitual sobre o que é um refrigerador, o que é uma geladeira, como que ele funciona, como ele faz. Por que o freezer fica em cima, não fica embaixo? Hoje a gente tem embaixo. Por que eu tenho um gavetão de legumes? E eu explicava conceitualmente cada um dos produtos da nossa linha, sem falar do modelo específico. Num primeiro momento, eu fui até questionado isso dentro da empresa. Eu falei, cara, mas você está dando treinamento que vai funcionar para Electrolux, para Bosch? Eu falei assim, sim. Mas, primeiramente, eu estou fazendo um treinamento que ajuda a vida do vendedor, que esse cara que ajuda a vida do nosso cliente. É a nossa missão como empresa fazer um bom produto para que o cliente nos escolha como sendo um bom produto, mas que o vendedor tenha condições de poder falar do nosso produto e dar condições para que o vendedor conheça sobre todos os produtos. Então, ali eu já fazia um treinamento baseado no conceito. Né? Quando eu fiz os treinamentos na Fest, sempre pensei muito nisso. Então, eu sempre acreditei que a metodologia tenha que ser da empresa. E por que eu desenvolvi e publiquei, estou tornando público uma metodologia? Porque nem todas as empresas têm. Né? Então é importante, mesmo que a empresa não nos contrate, mas que a empresa tenha uma metodologia, que a empresa tenha uma crença única. E hoje a gente tem boas metodologias dentro do mercado, a gente tem bons autores, a gente tem bons caminhos. Então eu gostaria muito que as empresas adotassem um método e não ficassem cada um que vem aqui me entrega. Então, eu, muitas vezes, eu não vou usar a palavra sofro disso, né? Mas muitas vezes eu olho e falo o seguinte, cara, eu quero te ajudar mais, eu quero fazer outras coisas. Eu estou no momento da minha vida, né, que eu estou na fase muito mais do compartilhar, né, de tudo aquilo que eu fiz, de efetivamente cumprir meu propósito de ajudar. Né? E você agora, como consultora, né, acredito que muitas vezes você se vê fazendo isso, né? Olhando e fala assim, cara, vai por aqui. E muitas vezes a gente é comparado, né, com outros fornecedores, e bons fornecedores, eu acredito que tem muita gente boa dentro do mercado, mas muitas vezes nessa concepção, muitas vezes quando a gente, eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, muitas vezes quando a gente é cotado, né, pela área de suprimentos,
Nada contra, hein, pessoal da área de suprimentos, gosto muito de vocês, né? Mas que a gente é cotado como um número, que a gente é cotado aqui. Então, essa própria transformação também acontece dentro das empresas, como elas avaliam os serviços, como elas avaliam as coisas que elas vão contratar, avaliam as necessidades. E muitas vezes, eu tenho certeza, até que você faria isso, né? Como eu também tenho feito. Muitas vezes a gente se coloca à disposição das empresas para falar assim, cara, não precisa me contratar. Quer conversar? Vamos lá, a gente conversa. A gente conversa, a gente expõe, a gente fala, né? Hoje eu até tenho um livro, compro o livro, a gente conversa, a gente fala, até para que eu possa ajudar. Né? Eu contei tudo isso para pedir para você, né? Em cima de tudo isso que a gente conversou, qual seria uma mensagem? Qual seria um recado para você? Mas eu quero te dividir em dois. Tá bom. Tá? Numa pessoa que eu tenho certeza que vai nos assistir, que eu recebo isso ainda muitas vezes, que as pessoas falam assim, cara, eu queria trabalhar na área de treinamento. O que eu faço? Por onde eu começo? Então, primeiro, uma mensagem para as pessoas que querem começar, que querem entrar na área de treinamento. E você é um exemplo extraordinário disso. Tá? E segundo, para quem já está na área de treinamento, de como fazer esse clique, de como fazer essa revolução. Eu acho que a dica que eu posso dar para quem quer começar na área de treinamento é: entenda que o teu trabalho não é treinamento. O teu trabalho é entregar resultado. Então, procura se aproximar do negócio, assim, e se aproximar do negócio em todos os sentidos, assim. Então, se apropria do seu processo de onboarding, por exemplo, quando você estiver numa organização, tiver tido essa oportunidade, ou quando você quiser se tornar, né, uma pessoa de treinamento, assim, e dentro do teu processo de onboarding, vai para a operação, vai entender como é que as coisas funcionam no dia a dia, participa das reuniões de negócio com um papel ativo, não só simplesmente, eu tô aqui perdendo meu tempo respondendo meu e-mail enquanto alguém tá aqui contando como é que as coisas estão acontecendo. Não, então realmente vai atrás para entender. Se não sabe alguma coisa que está sendo dita, pergunta, para procurar realmente se apropriar do negócio. Entende? O meu negócio não é treinamento se eu trabalho numa rede de varejo, é fazer com que a gente consiga vender mais, melhor, atender melhor os nossos clientes no nosso dia a dia. Então, acho que o meu recado para quem está começando é esse, assim, entenda que o teu trabalho não é só dar treinamento. O treinamento é justamente um meio, como a gente falou aqui no dia de hoje. Para quem já está na área de treinamento, eu sei que já estão um pouco mais escolados, o meu convite é: por que a gente não começa a pensar a aprendizagem de forma mais abrangente? A gente parar de querer só entregar conteúdo para as pessoas, né? Assim, a gente fazer as coisas que a gente imagina que encher plataformas, etc. Mas a gente também entender assim, como é que eu crio uma cultura de aprendizagem para eu ajudar que essa organização se torne uma organização que aprende, assim, que a gente tenha multidireções dentro desse processo de aprendizagem, que vai ter aquelas coisas que até a legislação vai obrigar que a gente faça, que a gente capacite as pessoas, etc. Mas puxa, o conhecimento não está só na área de treinamento, de recursos humanos, assim, como é que eu fomento o aprendizado e a distribuição desses treinamentos na organização? Acho que uma das coisas que eu, como profissional de treinamento, mais gosto é justamente entender assim, puxa, treinamento não me pertence, que bom que treinamento não me pertence, que treinamento está realmente distribuído em toda a organização. Então, meu convite é esse, assim, então, mais cultura de aprendizagem, menos controle de horas de treinamento. Muito bom, adorei. Tamires, o que eu vou falar? Além do muito obrigado. Aprendi muito com você, como aqui, meu livro. Tá? Muito obrigada, assim, não só pelo livro, pela oportunidade de estar aqui, assim, já estou super animada para ler o livro, assim, super convidativo de verdade, assim, e tenho certeza, assim, que o que está sendo construído através do Bitox, do trabalho que você tem feito, não só com o livro, mas com todo esse processo, assim, de levar essa voz ativa para os times de treinamento, assim, está ajudando a construir justamente esse futuro, né? Assim, então, como é que a gente cada vez mais dá insumos, ensina, pega na mão, se for o caso, para a gente construir uma área de treinamento e desenvolvimento muito melhor do que a gente tem hoje. Então, queria te agradecer por esse grande serviço que você está prestando para a nossa área. Obrigado. Eu te agradeço. Tá? Obrigado. Vamos, pessoal, obrigado, né, por vocês terem chegado aqui até o final. Né? Nos ajudem, compartilhem, divulguem, nos ajudem a transformar o Bitox num grande movimento para que a gente possa ajudar não só as pessoas que trabalham na área de treinamento, mas sim, que a gente crie uma visão para as pessoas que trabalham com outras pessoas, lembrando que treinamento é uma ferramenta, não é o fim. Né? Então, muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui hoje. Espero que
muita coisa frutifique por aí. Muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima.